Oi gente, tudo bem? Aqui é a Fê e hoje eu vim conversar com vocês sobre Submerso, do autor Eduardo Silto. Bom, esse é o segundo livro do autor e também é o segundo livro que eu leio dele. Eu já li Traços, fiquei completamente apaixonada pela história de Traços. Eu acho que foi uma história bem envolvente, cativante. Eu me senti muito conectada com os personagens e trouxe um mistério muito bom. O que vai acontecer em Submerso? Eu já estava com altas expectativas para ler Submerso, depois que eu li Traços. E aqui em Submerso, a gente vai acompanhar a história do Dimitri, que está passando por problemas psicológicos. E ele, por conta desses problemas, ele acaba se envolvendo com álcool, drogas, brigas na rua. E isso é uma coisa que acaba preocupando muito o pai dele e também ele próprio, porque ele sabe que o que ele tá fazendo não é certo. Mas ele continua fazendo do mesmo jeito. Até que um dia ele está teoricamente melhor e acaba saindo com esses amigos que ele tem e que de certa forma incentivam ele a continuar desse jeito. Segundo Dimitri, esses próprios amigos têm os seus próprios problemas e é por isso que eles agem do jeito que agem, é por isso que continuam fazendo as mesmas coisas erradas e também incentivando o Dimitri. Mas eu sou do princípio de que a partir do momento que você sabe que você está fazendo uma coisa errada e você sabe que é errado, você não deveria incentivar outras pessoas a fazer o mesmo. Então, eu não consigo ver esses amigos do Dimitri como tão amigos assim, sabe? Mas enfim, ele acaba saindo com esses amigos e durante esse passeio eles entram num bar ilegalmente, começam a se divertir no bar, até que o Dimitri acaba arranjando uma briga com um cara pra defender a amiga dele, a Clarissa, se eu não me engano. E por conta dessa briga, a polícia acaba sendo chamada, eles acabam descobrindo que eles estão ali ilegalmente porque são menores de idade. O pai do Dimitri é chamado, tudo mais. Até que o avô do Dimitri acaba sabendo de tudo isso. Eles não são tão ligados assim com o avô, porque, enfim, o pai do Dimitri também tem problemas com o próprio pai. E, enfim, mas ele acaba entrando em contato, sabendo de tudo que tá acontecendo e indicando um acampamento pro Dimitri passar um tempo até que ele se recupere. É um acampamento onde adolescentes vão realmente para se recuperarem, como se fosse realmente uma reabilitação para jovens. Mas é um tratamento diferenciado. Eles vão para esse acampamento, eles têm acompanhamento psicológico, psiquiátrico e tudo mais. Só que eles basicamente vivem uma vida normal. Eles estudam, eles fazem as atividades ali do acampamento, jogos, esportes e tudo mais. É como uma colônia de férias mesmo, um lugar mais terapêutico, vamos dizer assim, né? Onde eles se afastam de tudo, eles não têm contato com a família, com os amigos, com a internet, com nada. Celular e computador e tudo que envolve internet é proibido ali no acampamento. Então eles realmente se isolam do mundo pra tentar pôr a cabeça nos eixos, vamos dizer assim. E o Dimitri, ele fica meio relutante com essa proposta, porque ele não quer, né, ir embora de casa, ele não quer sair. E, além do mais, ele não quer aceitar que ele tem um problema. E, na verdade, não é que ele não quer aceitar, ele sabe que ele tem um problema, mas ele acha que o problema dele não tem solução. Então ele acha que vai ser uma perda de tempo e tudo mais. Mas até que ele percebe o quanto ele tá prejudicando o pai, enchendo o pai de preocupações e como ele tá fazendo pro pai dele, né, agindo dessa forma. E ele aceita ir pra esse acampamento. Ele vai pro acampamento, lá ele conhece algumas pessoas bem legais e tudo mais, conhece principalmente a Alma e o Guilherme, acho que é esse o nome. Os dois são muito legais e acabam ajudando ele nessa adaptação com o acampamento. Só que, logo quando o Dimitri chega, ele já descobre que lá as coisas não são tão boas assim quanto parece,
porque é colocado um recado na parede, acho que de um dos dormitórios, se eu não me engano, dizendo para não confiarem no pessoal que coordena o acampamento, né? E só daí ele já começa a ficar com o pé atrás, né? Ele quer tentar entender o que tá acontecendo. Ele começa a ficar com o pé atrás, nem tanto assim, ele sempre confiou bastante na Alma, mas a Alma, ela é filha se eu não me engano, da coordenadora do acampamento. Então, todo o grupinho que começa a desconfiar mais, assim, fervorosamente de que algo está acontecendo, acaba desconfiando da Alma, por ela ser filha dos donos e tudo mais. Mas o Dimitri, ele às vezes ele dava uma certa desconfiada, mas era muito, assim, rápido, sabe? Questão de segundos. Ele pensava, ai, será? Mas não, eu vou confiar nela porque ela sempre foi muito legal comigo e tudo mais. A questão é que o Dimitri, ele acaba realmente se encontrando ali no acampamento, ele acaba passando bons dias ali, né, apesar de toda essa confusão e todo esse mistério que começa a rondar o acampamento, mas ele acaba realmente entendendo que, na verdade, o problema dele não é tão difícil de se solucionar assim. Talvez seja um problema demorado de se resolver, mas é um problema que tem solução. Eu não vou contar exatamente o que o Dimitri passou para chegar até ali e tudo mais, porque eu acho que é legal a gente ir descobrindo com o personagem. Mas o que acontece aqui nesse livro? Vamos, então, às minhas impressões gerais. Foi um livro gostoso de ler. A escrita do Eduardo Silto é muito boa mesmo. Ele, principalmente mistério, eu acho que ele poderia escrever só livro de mistério, porque é perfeito. Ele consegue criar um mistério que te prende na história, sabe? E, assim, eu tive algumas ressalvas com essa história, tá? Porque a gente tem assuntos bem delicados sendo tratados, como toda a questão de problemas psicológicos. E nesse quesito, eu acho que ele foi bem cauteloso em tratar. Eu acho que foi até bem retratado. No final, a gente tem nos agradecimentos, a gente tem o Eduardo falando que foi um livro muito pessoal para ele, porque ele se identifica muito com o Dimitri e tudo mais. Eu acho que ele conseguiu passar a história do Dimitri de uma forma até que plausível e bem feita. O que aconteceu para mim é em questão dos outros personagens. Eu acho que é um livro muito pequenininho, com assuntos muito pertinentes e que dão muitas brechas onde a gente acha que o autor vai entrar e acaba não entrando. Então, muitas pequenas coisas, mas que se forem juntar, viram um todo que é muito importante ser falado e que não foi falado. E isso acontece basicamente com os amigos do Dimitri de fora do acampamento. O Bernardo e a Clarissa. Os amigos que incentivavam ele a beber, fumar e tudo mais. O que acontece? A gente sabe pelo Dimitri que eles têm os seus próprios problemas, mas nunca é dito quais problemas são esses. E ok, não é dito porque não é a história deles, beleza. Só que eu acho que a partir do momento que a gente tem um personagem que está passando por uma dificuldade e ele sabe que os amigos também estão passando por essa dificuldade, e depois quando eles têm a oportunidade de se reencontrar e o Dimitri tá melhor, ele tá saudável, ele tá bem consigo mesmo, sabe? A mente dele tá melhor, tá mais calma, ele sabe que ele tá começando a entender realmente quem ele é e o que ele quer ser, e ele vê os amigos passando pelo mesmo problema, pela mesma dificuldade, e ele não faz nada. Isso me deixou muito decepcionada com a história, porque eu sinto que não teve exatamente uma moral, sabe, no fim das contas. Tipo, o Dimitri tá bem, mas e aí, sabe? Eu acho que não precisava. Tudo bem, não era a história dos amigos do Dimitri, era a história do Dimitri. Não precisava contar exatamente a história dos amigos também. Mas eu acho que eu poderia ter incluído pelo menos um capítulo, sabe? Falando, mostrando que o Dimitri
o quanto o Dmitry evoluiu naquele acampamento e o quanto ele pode ajudar os amigos, falando com eles que não sabe, existe um mundo onde eles podem ser quem eles são, onde eles podem ser entendidos, compreendidos, e que eles não precisam se acabar em álcool e drogas e fazer coisas estúpidas, como brigar com gente na rua, só pra se sentir bem, sabe? Eu acho que faltou uma conversa muito séria desse grupo pra realmente passar uma mensagem mais completa pra quem tá lendo. Até porque, em determinado momento, a gente acaba descobrindo que um desses amigos do Dmitry, ele tá passando por uma dificuldade muito grande, ele tá começando a se envolver com drogas mais pesadas e com gente muito perigosa. E o Dmitry acaba falando com esse amigo, mas simplesmente não acontece nada, sabe? Tipo, oi, tudo bem, voltei, desculpa por ter saído sem avisar nada, porque ele acabou indo pra esse acampamento sem falar com os amigos. Mas, tipo, voltei, desculpa, você me perdoa, e aí eles passam uma noite muito legal de diversão. Você não tem uma conversa, tipo, ei, você quer ajuda, sabe? Você precisa de ajuda? Você quer que eu te ajude? O que tá acontecendo? Por que você tá se envolvendo com esse tipo de gente? Por que você tá usando esse tipo de coisa? Eu acho que faltou conversa nesse livro, sabe? A gente viu muito o Dmitry na sua busca por entendimento, por tratamento, mas a gente não viu conversa. Eu acho que faltou conversa. E mesmo, apesar da situação do Dmitry, eu acho que ter sido tratada de uma forma legal, eu ainda acho que faltou um pouco mais de profundidade, sabe? Porque ele foi pro acampamento, os dias se passaram, a maior parte dos dias ele tava tentando entender o mistério do acampamento, e a gente não viu exatamente um tratamento ali, sabe? Psiquiátrico, psicológico, que geralmente deveria ser feito em pessoas com problemas psicológicos. Eu acho que se a gente não lembrar que ali era um acampamento especializado em adolescentes que passam por problemas, parecia muito mais uma colônia de férias. E você pode achar todos os problemas psicológicos do mundo podem ser resolvidos se a pessoa simplesmente mudar de ambiente, for para uma fazenda e ficar lá isolada do mundo. E não é assim, né? Apesar dele ter encontrado amigos que ajudaram ele nessa jornada, apesar dele ter tido conversas que fizeram plantar ali a sementinha na cabeça dele de que ele sim poderia ser feliz, de que sim as coisas poderiam ser diferentes. E apesar sim da gente ter visto certas conversas com a psicóloga, psiquiatra, não lembro exatamente a profissão da mulher aqui, mas apesar da gente ver certas conversas, são conversas muito... São poucos esses momentos, sabe? A gente não vê realmente uma avaliação do Dmitry, a gente não vê uma... Por exemplo, ele passa a ser medicado, mas a gente não vê se o remédio tá fazendo efeito, até porque ele mesmo fala que ele não toma o remédio direito, a gente não vê uma continuidade nesse tratamento do Dmitry, sabe? Eu acho que muitas coisas ficaram em aberto, coisas que poderiam ter tido uma conclusão, sabe? Nem que fosse um capítulo só a mais, pra dar um tom de seriedade a mais pra história, sabe? Porque, principalmente pelos problemas que os outros amigos do Dmitry estavam passando, sabe? Parece que, o problema é deles, eles que se virem, entendeu? Eu vou continuar lá no acampamento resolvendo os meus problemas e é isso. Sendo que não é bem assim. Então, eu acabei tirando algumas estrelas desse livro. Se eu não me engano, eu dei 3 estrelas pra ele. Porque eu realmente fiquei bem incomodada com essa parte de ver outras pessoas passando pelo mesmo problema do Dmitry e não tendo ajuda, sabe? Não tendo nem uma frase, tipo, sei lá, amanhã eu vou no psicólogo, sabe? Bastava isso, eu acho, pra dar um outro ponto pra história. A gente não vê isso. Então, é uma história muito legal, é uma história
gostosa de ler, é um livro que se lê rápido, até pelo tamanho dele, mas eu acho que poderia ter tido um pouquinho mais, tá? É isso. Se vocês têm uma ideia diferente, uma conclusão diferente, deixem nos comentários se vocês já leram. Se vocês querem ler, espero que vocês leiam e que vocês consigam ter uma experiência melhor do que a minha. Apesar de eu ter gostado bastante desse livro. Foi um livro bom. Não tão bom quanto Traços, mas foi um livro bom. E é isso, eu espero que esse começo de ano esteja sendo muito bom pra vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!